Gente, hoje nós vamos dar continuidade à nossa exposição da aula sobre mercadoria, sobre dinheiro e moeda em Marx, capítulo 2 e 3 do livro 1 de O Capital, seção 1 do Capital. Muito bem, eu gostaria de começar fazendo algumas considerações iniciais. A primeira delas é que nós já ultrapassamos a casa dos 500 inscritos, o que significa dizer que o curso está tendo uma certa aceitação social, que me deixa por deveras feliz. O trabalho que eu estou fazendo aqui, como diz um amigo meu, da USP, Celso Frederico, eu estou dando aula, não aula à mercadoria, mas eu estou dando aula sobre a mercadoria, né? Usando de um meio de comunicação de abrangência geral, universal, né, o que permite que qualquer pessoa possa ter acesso a essas aulas gratuitamente. A segunda coisa que eu gostaria de frisar é que nós estamos fazendo um curso sobre o capital. Começamos com a exposição da economia política clássica, depois passamos para a crítica de Marx à economia política clássica, uma crítica um tanto quanto restritiva, porque nós pegamos apenas o diálogo explícito de Marx com a economia política clássica. E depois começamos a apresentação propriamente dita de O Capital, e começamos com o capítulo sobre a mercadoria, que consumiu 13 aulas. Agora nós entramos no capítulo 2 e 3, aonde nós vamos expor, né, como todo mundo sabe, as categorias dinheiro e moeda em Marx. Eu estou falando isso porque geralmente se pergunta, essa pergunta é clássica, ela se tornou, digamos assim, até banal, que é o seguinte: como ler Marx? Por onde começar? E eu diria o seguinte: para ler Marx, tem que começar de Marx, né? O que eu quero dizer? Para ler Marx, tem que começar de onde ele partiu. E de onde ele partiu? Ele partiu da economia política clássica. O que é o Capital? O Capital é uma crítica da economia política, né? Então, se eu vou ler o Capital, eu primeiro tenho que entender a economia política, elaborada por Adam Smith e David Ricardo, e que falam do mundo capitalista. Eu tenho que conhecer esses autores para poder entender a natureza da crítica que Marx faz a essa economia política, e para poder também entender que a crítica de Marx, além de ser a crítica da economia política, é também uma crítica da realidade capitalista. Ora, Marx não seria Marx sem Adam Smith e David Ricardo. Por isso é fundamental para uma leitura rigorosa de Marx ter conhecimento de Adam Smith e David Ricardo. Não só desses dois grandes gigantes do pensamento econômico, mas também uma boa compreensão, não é demais, de Hegel, naquilo que é possível compreender na fenomenologia do espírito e na ciência da lógica. Não dá para entrar nu, digamos assim, em Hegel, mas existem bons, grandes comentadores de Hegel que poderá nos ajudar a fazer isso. De posse disso é que eu começo a estudar o Capital. Antes disso, digamos assim, a leitura do Capital fica de veras prejudicial. Bom, outra coisa que eu gostaria de me referir era agradecer a alguns amigos. Eu começaria com Fábio Sobral, que é um grande amigo que eu tenho, é professor da universidade, é meu colega e professor da Universidade Federal do Ceará, que também tem um canal, só que o canal dele, além de apresentar um curso sobre o Capital, tem outros assuntos, principalmente
vídeo sobre a geopolítica da crise. Agradecer ao meu amigo Emiliano, que é professor da Universidade Estadual do Ceará, meu colega, que sempre posta os meus vídeos, fazendo os comentários e de vez em quando comenta comigo, né, a apresentação que eu estou fazendo do Capital, dando sugestões, fazendo algumas correções, algumas observações dessa natureza. Não posso deixar de fora o amigo Macário, que também faz a mesma coisa, é professor de Economia Política da Universidade Estadual do Ceará, o professor Aquiles, do Instituto Federal do Ceará, que tem um canal sobre a América Latina e que também me ajuda no sentido de que está sempre fazendo comentários sobre os vídeos que eu posto aqui neste canal. E não poderia deixar de fora o meu amigo e colega, parceiro, escrevemos livros juntos. O primeiro foi Marx no século XXI, em 2008, editado pela editora Cortez. Depois publicamos Max Weber e um marxismo weberiano, também publicado pela editora Cortez, né? E estamos sempre conversando no telefone ou por e-mail, trocando e-mails, né? Fazendo discussões, né? Nessa área da economia política. Então, meu amigo Celso está sempre também, como os demais outros colegas, os demais outros amigos, comentando os meus vídeos, e agradeço a todos pelo o que tem feito, pelo que tem me ajudado. Bom, nós já fizemos 2 aulas sobre dinheiro e moeda e Marx. A última aula nós mostramos de que forma a oposição ou contradição interna da mercadoria, valor de uso e valor de troca, se externaliza, e ao se externalizar, ela passa a exigir uma forma no qual essa contradição tanto se resolva como se desenvolve. E o capital é, portanto, como eu disse da vez passada, uma exposição das formas sociais dentro das quais as contradições vão sendo resolvidas e desenvolvidas. Não eliminadas, as contradições permanecem, né? E a forma social em que aquela contradição, que era latente, se externaliza entre valor de uso e valor de troca, a forma social é o dinheiro. Então hoje nós vamos mostrar como da dialética interna do processo de troca surge essa mercadoria. Vamos começar com Marx, citando Marx. Marx diz o seguinte: é difícil, né, a exposição de Marx, do Capital, porque não se trata de um livro de fácil leitura, né? De certa forma é um assunto árido, um assunto denso, mas eu procuro de toda forma tornar a coisa mais clara possível, sem desfigurar, né, o conteúdo com um didatismo que mais prejudica do que ajuda a compreender Marx. Então, Marx diz o seguinte: cada possuidor, no capítulo 2, na página 160, lembrem-se que eu estou usando a edição da Boitempo. Marx diz: cada possuidor de mercadoria quer alienar sua mercadoria por qualquer outra, cujo valor de uso satisfaça sua necessidade. Nessa medida, a troca é para ele apenas um processo individual. Processo individual porque ele tem uma mercadoria que para ele não tem nenhum valor de uso, a não ser valor de troca, ser suporte de valor de troca, ele poder trocar por outra mercadoria que satisfaça uma necessidade particular, individual dele. Então, ele quer trocar sua mercadoria, cujo valor de uso da mercadoria que ele vai receber em troca satisfaça sua necessidade. Nessa medida, diz Marx, a troca é para ele apenas um processo individual. Por outro lado, continua Marx, ele quer trocar sua mercadoria por qualquer outra mercadoria de valor igual, não importando se sua mercadoria tem ou não tem valor de uso
para o possuidor da outra mercadoria que ele recebeu em troca. Nesse caso, o processo de troca agora passa a ser visto de uma perspectiva geral, de uma perspectiva social geral. Ele olha para todas as mercadorias e dentro do mundo das mercadorias escolhe uma que tem para ele valor de uso, né, para satisfazer uma necessidade particular, individual dele. Então, o processo de troca é simultaneamente uma relação particular e uma relação universal. Nessa medida, diz Marx, a troca é para ele apenas um processo social geral, no segundo momento. Mas não é possível, diz Marx, que simultaneamente para todos os possuidores de mercadorias, o mesmo processo seja exclusivamente individual e ao mesmo tempo exclusivamente social. Por que que isso é impossível? Porque aí não seria possível haver a troca, porque se para todo mundo a troca é universal, é um processo particular e simultaneamente global e social, né? Qualquer mercadoria pode ser um equivalente geral, então você não teria como pensar um equivalente geral, universal, que cumprisse essa função, que tornasse possível a resolução desse quiprocó gerado dentro do processo de trabalho. É o próprio Marx que diz, e ele diz da seguinte forma: mas se todo possuidor de mercadoria considera o processo de troca como simultaneamente particular e geral, nenhuma mercadoria é equivalente universal. E por isso, tão poucas mercadorias possuem qualquer forma de valor relativa geral na qual possa equiparar os seus valores. E eu pergunto, como se resolve então esse quiprocó? Vamos acompanhar Marx para ver como ele expõe esse processo e como ele resolve essa aparente aporia. Diante dessa aparente aporia, desse aparente beco sem saída, vamos dizer assim, na qual os possuidores de mercadoria descobrem que cada um deles considera o processo de troca como simultaneamente particular e geral, se é assim, nenhuma mercadoria pode assumir a forma de equivalente. E aí Marx entra em ação e diz o seguinte: em sua perplexidade, nossos possuidores de mercadorias pensam como Fausto, de Goethe, né? No princípio era a ação. É engraçado. Por isso, eles já agiram antes mesmo de terem pensado. Significa dizer que o processo de formação do equivalente geral se desenrola às costas dos produtores de mercadorias, dos possuidores de mercadorias. Ele se desenrola, né, sem o que os consumidores, os produtores de mercadoria, tivessem consciência deste processo de desenvolvimento do equivalente geral, né? As leis da natureza, continua Marx, né? Por isso as leis da natureza das mercadorias atuam no instinto natural dos seus possuidores, os quais só podem relacionar suas mercadorias uma com as outras como valores e, desse modo, como mercadorias, na medida em que se relaciona antagonicamente com outra mercadoria qualquer como equivalente universal. Então, para resolver aquele quiprocó de que o processo de simultaneamente particular e geral, aquilo só se... porque aí nesse caso você não teria como pensar a forma equivalente geral. Então, esse quiprocó só se resolve com do processo de trabalho sendo excluído uma mercadoria para cumprir a função de equivalente universal.
Esse é o resultado da análise da mercadoria. Mas somente a ação social, diz Marx, pode fazer de uma mercadoria determinada um equivalente social, universal. A ação social de todas as outras mercadorias exclui uma mercadoria determinada, na qual todas elas expressam universalmente seu valor. Assim, a forma natural dessa mercadoria, que é o ouro, vamos adiantando logo, dessa mercadoria se converte em forma equivalente socialmente válida. Ser equivalente universal torna-se, por meio do processo de troca, a função especificamente social da mercadoria, diz Marx, excluída do processo de troca. E assim ela se torna dinheiro. E Marx continua, aqui tem uma coisa muito interessante. A forma natural assume uma função social. A forma natural é o dinheiro, é o ouro, são os metais preciosos. Porque na época de Marx tinha países, ou no começo tinha países que trabalhavam com ouro, prata e outros metais menos nobres, que poderiam funcionar como equivalente geral. Mas Marx continua. O cristal monetário é, portanto, um produto necessário do processo de troca. Ele para assumir a função de equivalente geral, ele é produto do processo de troca, no qual diferentes produtos do trabalho são efetivamente equiparados entre si e, desse modo, transformados em mercadoria. A expansão e o aprofundamento histórico da troca desenvolve a oposição entre valor de uso e valor de troca, e valor que jaz latente na natureza das mercadorias, coisa que nós já fizemos referência na aula anterior. A necessidade de expressar externamente essa oposição para o intercâmbio impele uma forma independente de valor da mercadoria e não descansa enquanto não chega a seu objetivo final e por meio da duplicação da mercadoria em mercadoria e dinheiro. Portanto, na mesma medida em que se opera a metamorfose do produto do trabalho em mercadoria, opera-se também a metamorfose da mercadoria em dinheiro. Isso Marx diz no capítulo 2, na virada da página 161 para a página 162, na edição que eu estou trabalhando. Então, o dinheiro nasce do processo de troca. Na medida em que o produto do trabalho assume a forma mercadoria, ele também exige que esse mesmo processo crie uma forma de equivalente geral e universal. E aí o Marx aproveita, numa nota de pé de página, né, para dar uma alfinetada, com aquela ironia dele, em Proudhon, né? Porque Proudhon queria acabar com o dinheiro, né, para deixar subsistir apenas a troca de mercadorias. Ora, Marx vai e diz, você não acaba com a religião matando o Papa, né? A religião católica, obviamente, né? Assim você também não vai acabar com o dinheiro, você não vai acabar com o dinheiro deixando subsistir, né, a troca de mercadoria, uma vez que o dinheiro é produto da troca de mercadoria. O dinheiro nasce, né, da oposição latente na mercadoria, que é valor de uso e valor de troca, que põe necessariamente a necessidade de um equivalente universal. Enquanto existir produção de mercadoria, será necessário dinheiro. E aí o coitado do Proudhon, né, pena nas mãos de Marx. Mas tem uma outra coisa importante que eu gostaria de frisar e que o Marx faz questão de colocar. Ele diz o seguinte: o processo de troca confere à mercadoria, que ele transforma em dinheiro, confere a essa mercadoria não o seu valor,
mas a sua forma de valor específica, que é de servir de equivalente geral. A confusão entre essas duas determinações gerou o equívoco de considerar o valor do ouro e da prata como imaginário. É o que faz Locke, né? Quem conhece o segundo tratado sobre o governo, quando Locke se depara com a desigualdade da propriedade, já que para ele a propriedade é fruto do trabalho individual, como é que ele poderia explicar que poucos têm enormes propriedades e a maioria não tem propriedade nenhuma? E aí ele procura justificar da seguinte forma: é que os homens, por convenção, inventaram o dinheiro e quem tem dinheiro compra a propriedade dos outros. Ele só não diz, né, porque uns têm dinheiro e outros não têm. Deixa para lá, né? Então Locke pensa que o dinheiro é uma convenção. Ora, não é o processo de troca que atribui valor ao dinheiro, né? Confere à mercadoria equivalente geral o seu valor, né? O processo de troca apenas confere a essa mercadoria a função específica de ser o equivalente geral, né? O valor é determinado pela quantidade de trabalho e não no processo de troca. Quando o dinheiro, como qualquer outra mercadoria, o ouro, como qualquer outra mercadoria, né, que se troca por qualquer outra mercadoria também, é trocado dependendo da quantidade de trabalho incorporada, respectivamente, nele e nas demais outras mercadorias. Portanto, o processo de troca, né, confere a essa mercadoria equivalente geral, né, não o seu valor, mas a sua forma específica, que é a forma de servir de equivalente geral ou universal. Veja, aqui tem uma coisa muito interessante, né? Por que é o ouro que assume a forma de equivalente geral? Marx está dizendo aqui que a crisálida de ouro só assume a forma de equivalente geral no processo de troca. Não é a qualidade, ou não são as qualidades naturais do ouro que faz o ouro dinheiro, mas o processo de troca, né? Essa é uma determinação histórica, porque nem sempre houve produção de mercadorias. O mundo nem sempre foi capitalista, né? Aonde a produção de mercadoria se torna a relação social básica, aí você precisa do equivalente geral de uma mercadoria que funcione como equivalente universal e, portanto, como dinheiro. E pode ser qualquer mercadoria, pode ser ouro, pode ser prata, pode ser um pedaço de papel, pode ser qualquer outra coisa, como nós vamos ter a oportunidade de ver nas aulas subsequentes. No capítulo 25, na nota 256, o capítulo 25, para quem não sabe, é onde Marx expõe a teoria moderna da colonização. O Marx diz o seguinte, na nota 256, um negro é um negro. Somente em determinadas condições torna-se escravo. Uma máquina fiadora de algodão é uma máquina para fiar algodão. Apenas em determinadas condições ela se torna capital. Arrancada dessas condições, ela é tão pouco capital como o ouro em si e por si é dinheiro, ou o açúcar é o preço do açúcar. O capital é uma relação social de produção, diz Marx. É uma relação histórica de produção. As coisas naturais assumem funções sociais, não por suas qualidades naturais, né? Não é o fato do ouro ser um metal, como se diz, precioso, que ele vai ocupar a função de equivalente geral. Porque o dinheiro é uma categoria histórico-social. Quer ver, vejamos, né?
Numa sociedade de homens livres, não é necessário dinheiro para comprar escravo. Então não é o dinheiro que cria a relação amo, escravo e senhor. Né? Essa relação é criada historicamente. Criada historicamente esta relação, o dinheiro pode funcionar como meio de pagamento, como meio de adquirir escravos, né, para a lavoura. Né? Não é o dinheiro que cria, né, as relações sociais, são as relações sociais que criam, que fazem de determinados valores de uso de determinadas mercadorias, ou faz com que as mercadorias passem a cumprir funções sociais. Então, para Marx, todas as categorias são histórico-sociais. Né? O que significa dizer, para ficar bem mais claro ainda, se o capitalismo desaparecer e vier realmente um socialismo verdadeiro e um comunismo verdadeiro, se existir um mundo onde o produto do trabalho não seja mais mercadoria, né, mas sejam coisas produzidas diretamente para satisfazer as necessidades dos produtores livremente associados, vamos falar dessa forma, então eu não vou precisar de dinheiro para comprar mercadoria, porque não existe mercadoria. Então o dinheiro se torna inexistente, se torna desnecessário, não precisa de dinheiro. Então, dinheiro adquire, o ouro adquire, primeiramente, a função de dinheiro e adquire no interior do processo de troca. Dinheiro é, portanto, uma relação social. Né? Em outro momento, a troca entre capital e trabalho. O capitalista vai ao mercado com dinheiro para contratar um trabalhador. Né? Ora, o dinheiro aí funciona como capital para o capitalista, que ele contrata o trabalhador, né, para, com o trabalho desse trabalhador, produzir um valor que seja maior do que o salário que ele está pagando a esse trabalhador. Essa relação de classe não é criada pelo dinheiro. O dinheiro não tem a capacidade de criar isso. Né? Essa relação de classe foi criada historicamente. Né? Ela é uma relação social. O valor é uma relação social. Por isso Marx diz, né, ninguém nunca encontrou, né, dentro de um diamante, né, descobriu dentro do diamante o valor desse diamante. O valor é determinado, né, pelo trabalho, e o trabalho abstrato, que é uma categoria específica da sociedade capitalista, tá? Portanto, né, a gente pode encerrar por aqui, dizendo que, né, o dinheiro nasce do processo de troca, e por nascer do processo de troca, o dinheiro é algo de social, porque é entre os homens, é entre o intercâmbio de mercadoria, do intercâmbio de mercadoria que nasce a forma equivalente universal. E como nem sempre o mundo foi um mundo de produção de mercadorias, o dinheiro é, portanto, uma relação meramente social. Tá? Você não vai acabar com o dinheiro, né, simplesmente decretando que a partir de hoje só vai existir a troca de mercadoria e não tem mais dinheiro. Né? Você pode dar aos produtores individuais, né, um bônus trabalho, como queria Proudhon, para comprar suas mercadorias. Ora, mas se subsiste a produção de mercadoria, o dinheiro é filho da mercadoria necessariamente, né? Então você não pode eliminar o dinheiro se não eliminar também a produção de mercadorias. Ok, gente? Vamos encerrar por aqui e até a próxima, nosso próximo encontro. Bye, bye.